Hoje é a vez de Martim Maier nestas edições do Benfica marcadas para o fim de semana de 25 de outubro, um sábado. Ora, Martim Borges Coutinho Maier, 51 anos, sócio do Benfica 5206, tem um percurso profissional ligado à finança, à gestão e à indústria. É neto também do histórico presidente do Benfica, Borges Coutinho, e, segundo li, disse recentemente numa entrevista que sente que é ainda mais do Benfica depois de uma custosa derrota do que de uma vitória. Ora, o que lhe pergunto, boa tarde e bem-vindo aqui ao estúdio da RTP Notícias, é se candidatou por perceber que este é um tempo extraordinariamente difícil para o seu Benfica. Boa tarde. Muito boa tarde, muito obrigado, Alexandre, pela oportunidade de estar aqui, de expor as minhas ideias. É efetivamente um mandato muito importante, eu diria que o mandato mais importante dos últimos 25 anos e por isso é que me apresento. Reconheço que vão haver situações muito relevantes para o futuro do Benfica durante este mandato e reconheço também que uma proposta efetivamente completa para aquilo que deve ser o futuro do Benfica faz falta. Eu sou essa proposta, uma proposta que vai globalizar o Benfica, vai torná-lo o primeiro clube global existente. E por isso entendo que os sócios devem ter a possibilidade de escolher isso. Um Benfica que volta a ser grande, um Benfica que mostre, que ponha cá fora toda a sua dimensão. É algo que eu acho que é muito relevante nesta fase. Vamos ter decisões importantíssimas à volta dos direitos televisivos, é algo que representa 40% das receitas recorrentes e estáveis do Benfica. Já iremos lá ponto por ponto. Eu queria começar pelo futebol, já iremos tocar essas questões das finanças e do projeto que tem também para os direitos televisivos, que é uma questão muito premente. Eu fico com a ideia que esta sua candidatura, que tem a nomenclatura Benfica no sangue, faz a questão de sublinhar, de recordar a ligação genética, familiar que tem por ser neto de Borges Coutinho. Tem consigo também a presença de uma figura marcante na história do Benfica, que é António Simões. Mas o projeto esportivo para o futebol gravita em torno de alguém que não tem nenhuma ligação ao Benfica, Andrés Jonker, que é um nome subejamente conhecido no futebol europeu, mas que curiosamente não era a sua opção inicial. Quer explicar a mudança? Com certeza que sim. Em primeiro lugar, é de facto relevante o Sr. António Simões ser o meu mandatário. É alguém que é grande no Benfica, talvez uma das maiores figuras vivas do clube, e por isso representa também a importância que estas eleições têm. Porquê Andrés Jonker? Andrés Jonker é alguém que não tem grande ligação à estrutura do Benfica e ao futebol português, mas é alguém com uma capacidade de olhar para o futebol de uma forma geral e com conhecimento aplicável a todas as áreas do futebol. E por isso alguém com as características perfeitas para criar uma coordenação que falta ao Benfica entre a formação desde os sub-13 até ao sub-23, o scouting de jogadores, mas também scouting de treinadores, de equipas técnicas que sigam um modelo de jogo, mas alguém que também percebe aquela que é a grande pressão a que o treinador está sujeito. É o elo de todas as ligações, para aquilo que percebe. É o elo de todas as ligações. É o complemento perfeito para alguém como José Mourinho e Mário Branco, que tem uma grande pressão no curto prazo, tem uma grande pressão no resultado do próximo jogo e por isso alguém que juntamente com estes dois vai poder olhar para a estrutura do futebol do Benfica no médio prazo, durante o meu mandato, durante 4 anos. É alguém que vem para 4 anos. Por Mourinho ter chegado, foi por isso que alterou a figura desta contratação, não é? Do futebol europeu? Certamente que sabemos que em todas as organizações o encaixe entre as pessoas é muito importante. E, portanto, Bruno Lage era um treinador com determinadas características, José Mourinho tem outras características. Eu tinha uma pessoa preparada para encaixar com Bruno Lage a partir do instante. Prefiro não dizer, mas revelo a seguir às eleições com todo o gosto. Mas por uma questão de estabilidade e também uma questão de foco na minha proposta, acho efetivamente importante olhar para quem é Andrés Jonker e o que é que ele sabe, não sendo do Benfica, não tendo ainda Benfica no sangue, tanto quanto eu e tanto quanto os sócios, o que é que ele traz? O que é que ele traz para o Benfica? Ele traz uma capacidade enorme de aplicar no Benfica conceitos que já aplicou em clubes semelhantes ao Benfica. Por exemplo, o Barcelona. O Barcelona é um clube que também vive da sua cantera, vive do seu talento, do talento que cria dentro da sua academia. Ele sabe exatamente o que é que isso é. Ele sabe o que é abrir um modelo de jogo
esteja estendida toda a estrutura do futebol, desde o sub-13, sub-15, sub-17, que vai acelerar talento. Esta é a palavra de ordem, a aceleração de talento. Por isso é que vemos o PSG a ser campeão europeu com uma média de idades entre 21 e 22 anos. É essa a grande vantagem competitiva que os maiores clubes da Europa estão a trazer para cima da mesa. Mas e é isso que Andrés Jonker também vem trazer. Que pretende, essa homogeneidade entre as várias classes etárias do futebol do Benfica, começam no futebol profissional e depois estabelece o efeito dominó daí para baixo, ou é o contrário? É ao contrário, é complementar. Vamos lá ver. Alguém que traz o conceito de, juntamente comigo, garantir que sucessivamente, todas as épocas, o Benfica vai jogar com 50% da equipa titular vindo da formação. Essa é a linha. Os outros 50% irão ser contratados fora. Também seremos muito mais certeiros nas contratações. Teremos um planeamento a 4 épocas, portanto sabemos nos mapas de sucessão em que posições é que precisamos de ir buscar fora. E podemos fazer isso para o próximo ano, para a época seguinte, ainda para a época seguinte. Ele está muito habituado a fazer isso. São conceitos que nós temos trabalhado em conjunto, aplicados ao Benfica, e não é de todo uma desvantagem ele não conhecer o Benfica. Eu diria que uma estrutura que está há tanto tempo estabilizada tende a ganhar alguns vícios, sem culpar ninguém disso. E ele virá de fora e irá fazer perguntas, como ele próprio disse, eu vou ver e vou ouvir. Comece por não mexer em nada, mas vai poder perguntar, e isso é muito bom. Uma coisa é certa, conta com José Mourinho e com o Mário Branco também, como peças muito válidas para este seu projeto, pelo menos inicialmente. Isso não é uma forma de elogiar o trabalho do Rui Costa? Eu diria que o treinador do Benfica é o treinador do Benfica. O Rui Costa tomou boas decisões, tomou más decisões. A contratação de José Mourinho é uma boa decisão. E a de Mário Branco também. E Mário Branco também. Já são 2 ótimas decisões. Se há candidato que louva as decisões boas do Benfica, sou sempre eu. Eu sou esse candidato, porque eu sou mais do que tudo do Benfica. Por isso é que também, vai-se perceber depois, eu troquei a proposta de diretor-geral Benfica no sangue para o Benfica, porque o que me interessa é o que serve ao Benfica, não é o que serve do ponto de vista eleitoral. Essa é a minha prioridade. Rui Costa fez uma ótima contratação, eu estou de acordo com ela. Falou de uma média de permanência, fez essas contas desde 1904, dos treinadores de 1 ano e 4 meses, se bem entendi. Isto quer dizer que Mourinho e Mário Branco são, em teoria, mais descartáveis do que Jonkers? É uma força conjuntural deste nosso futebol? Repara uma coisa, Alexandre. Um treinador no Benfica tem uma grande pressão para ganhar. E quando isso não acontece, muitas vezes tem que se trocar de treinador. A questão aqui é mais profunda no futebol. O futebol não pode estar dependente das constantes trocas de treinador e das constantes filosofias de jogo que cada treinador traz. Porque senão andamos aos zigue-zagues. Tem que haver uma visão, tem que haver uma aposta, tem que haver algo que seja um fio condutor de todo o futebol do Benfica por trás do treinador. Agora, eu não acho que José Mourinho venha para estar pouco tempo no Benfica. Eu gostaria que ele estivesse muito tempo no Benfica. Acho que vai superar os 16 meses, fazendo conta ao ano mais 4. É porque um treinador que fica muito tempo no Benfica quer dizer que ganha sempre, que é campeão e campeão e campeão. É o que nós queremos. É exatamente isso. Mas Mourinho é treinador para ficar muito mais tempo do que esse ano e mais 4 meses. É o treinador atual do Benfica, é com ele que eu vou começar a trabalhar assim. Os sócios do Benfica me queiram como presidente, vão dizê-lo no seu voto. Deixe-me dar nota do seguinte: eu estou disponível para debater com todos os candidatos. Eu acho que isso é o mínimo que os sócios devem exigir. Gostava de apelar aqui mais uma vez, ainda teríamos tempo, a todos os candidatos. Porquê é que não vêm debater? Eu tenho muita vontade de ser contradito. Eu tenho muita convicção nas minhas ideias e na minha proposta, mas parece que eles não têm tanta. Eu não consigo compreender. É uma questão de respeito e uma questão de fazer isto em bem do Benfica. 6 candidatos, vamos debater, um para um, aberto. Mas para já vamos a esta entrevista aqui na RTP Notícias, que é o que a nós mais nos importa. Certo. Desculpa lá ter não faz mal. Eu percebo. No plano teórico, coloca aqui Jonkers num papel de supervisão e de continuidade, pelo menos a médio prazo. Mas na prática, se for presidente do Benfica já em outubro, chegando ao mercado de janeiro, que é já a seguir, quem é que vai decidir as contratações? É Jonkers ou Mourinho? Ou Mário Branco? São todos em conjunto comigo. É exatamente assim. Somos pessoas adultas, competentes,
cada um na sua área, complementares, é da riqueza da discussão que nascem as boas decisões. É isso que vamos fazer. Não há que ter medo que um vai atropelar outro. Pelo contrário, vamos tomar melhores decisões, vamos ter uma visão muito mais completa daquilo que falta ao Benfica no imediato e também projetar aquilo que vai faltar ao Benfica durante 4 anos. Como disse, é isso que ele vem aqui fazer, é tratar de médio prazo. E vê necessidade de reforço urgente e imediato desta equipa do Benfica no mercado de janeiro? Nas alas vejo, não sou especialista na matéria, mas tenho olhado com muito interesse, tenho olhado com muito interesse para a parte técnica da estruturação da equipa de futebol e efetivamente vê-se que nos extremos temos falta de jogadores. Aliás, isso até é uma constante no Benfica. Somos muito mais fortes a formar e a contratar jogadores de centro do terreno do que jogadores dos extremos. E isso, efetivamente, é uma lacuna onde temos que melhorar e, obviamente, vamos aproveitar janeiro para o fazer. Gostava de esclarecer os sócios de algo que foi alterado nos últimos estatutos e tem que ver com isso, Alexandre. A razão pela qual as eleições são em outubro é precisamente para permitir ao presidente que entre fazer as contratações de reforço de meio de época. Era pior no fim da época, quando se decidem campeonatos e há grandes decisões. Era pior no princípio da época, porque não haveria tempo de ir ainda ao mercado. E é por isso que as eleições, por estatutos aprovados há menos de um ano, passaram a ser antes do reforço de meio de época. Já percebi que concorda com estes estatutos também. Concordo, sim. Muito bem. Falou aqui da rentabilização desportiva daquilo que é o Benfica Campos, que é outra das suas bandeiras. Como é que sai da situação atual para levar 50% de uma equipa com jogadores vindos da cantera e, sobretudo, como é que sai da necessidade imperiosa desse ciclo de vendas em que o Benfica tem estado? Porque ela não é necessária. Temos para isso que resolver o déficit de 70 milhões de euros anuais que nos exigem vender o nosso talento antes de tempo. E eu explico como. Nós temos, do lado dos custos, temos que melhorar os custos em sensivelmente 20%. Eu vou trabalhar com o Kaizen. O Kaizen é aplicado aos custos a entidade ideal para fazer um levantamento de toda a estrutura de custos do Benfica. Já comecei a fazer e com eles é possível chegar a uma redução de 20%. 20% sobre um valor médio deste último mandato de Rui Costa de cerca de 200 milhões de euros representa uma redução de 40 milhões de euros. O que, se subtrairmos aos 70 milhões, faz com que sobrem 30 milhões. De onde é que virão os restantes 30 milhões? Primeiro, vamos abrir Angola e Moçambique com o cartão de sócio Benfica Moçambique e Benfica Angola. Vamos criar, em parceria com empresas que já temos definidas, um fanzone de transmissão dos jogos do Benfica em Maputo e em Luanda. Esse cartão de sócio, que terá um valor mensal muito baixo, $1 a $2, cobrado através de uma plataforma de pagamentos devido à baixa bancarização destas sociedades, vai dar acesso a poder ver os jogos do Benfica nestes recintos, muito à imagem do que nós temos cá durante o Europeu e durante o Mundial de Futebol. E, portanto, vamos ativar o benfiquismo nestes países, vamos chegar-nos próximos da nossa gente e, ao mesmo tempo, vamos rentabilizar a paixão que eles têm a favor do clube. Daí virão, a partir do segundo ano, $15 milhões de cada um destes países. Portanto, a partir daí estaremos, digamos assim, mais ou menos em casa. Mas há uma coisa aqui que eu não consigo perceber. Como é que com essa política expansionista, porque vai fazer crescer o Benfica e isso implica um investimento em infraestruturas, como é que se reduz os custos com essa política expansionista? Os custos atuais reduzem-se com base numa análise dos custos feito com o Instituto Kaizen. E aí não estamos a falar de novos investimentos. Estamos a olhar para a atual estrutura de custos. São questões diferentes. Porque eu também já posso falar da capitalização da SAD do Benfica. O Benfica tem que ter muito maior capitalização bolsista. Mas já poderemos ir aí. Eu gostava só de explicar como é que eu vou resolver os 70 milhões de euros até ao fim, que nós todos os anos temos de negativo e que exige vender jogadores antes de tempo. Com Angola e com Moçambique, isso é feito em parceria e não exige, do ponto de vista de investimento,
um grande esforço financeiro por parte do clube, é muito mais a vontade e pôr os meios do clube ao serviço dessas iniciativas do que propriamente investimento nessas iniciativas, porque elas não são significativas para o Benfica. É só preciso vontade. É por isso é que eu me candidato. É que isto está para fazer há muito tempo e eu sei fazer. Estou a fazer. Aliás, estou a fazer. Além disto, o aumento do estádio. Alexandre, o aumento do estádio está para fazer. Nós já temos o projeto feito. Vamos aumentar o estádio em 15 mil lugares. E depois de 24 a 36 meses, que é o que a obra vai demorar, vamos conseguir libertar para o Benfica receitas de 20 milhões por ano desde o princípio. E com isso estamos livres, voltando à sua pergunta, de tomar as melhores decisões do ponto de vista desportivo. Já não vendemos o João Neves porque precisamos do dinheiro. Já podemos pensar quanto tempo, quantas épocas é que o vamos ter a jogar para chegar ao que o Sr. Jonker diz, 50% da equipa vem da Academia do Benfica. Não tem só a ver com ganhar mais. Tem a ver com ter identidade no futebol do Benfica. Aquilo que nós vimos enquanto crescemos e que muitos dos miúdos já não veem, porque há tanta rotatividade de plantel que já não sabemos quem é que é o nosso plantel. Nós temos que ter uma identidade na nossa equipa. É isso que o Benfica sempre foi. A coluna da seleção nacional. Temos todas as razões, todas as potencialidades, todo o potencial para poder voltar a ser isso. Não é verdade que não podemos voltar a ser um grande da Europa. Vamos fazer do Benfica um dos grandes clubes da Europa outra vez. Vamos disputar Champions League. Isto tem um caminho. Não vamos aqui com aventurismos. As coisas são explicadas por ordem e no fim está exatamente isto. Qual é a sua proposta, falando também deste campo financeiro, para a mesa de negociações que, de forma muito urgente, terá que ter uma resposta do Benfica em relação a este tema, que é o dos direitos de transmissão televisiva? Vamos lá ver uma coisa. O Benfica representa 60% a 70% do valor económico dos direitos televisivos. Nós vivemos num Estado de Direito e, portanto, isto não pode ser expoliado ao Benfica. Temos que encontrar uma solução que garanta que continue a haver uma correspondência económica do peso do Benfica e os direitos televisivos. Isto aqui é inegociável. Mas há solução para isso. E o Benfica pode liderar apresentando a solução. Porque ninguém fala no tema, mas o primeiro passo necessário a que o futebol português saia vitorioso com a centralização dos direitos televisivos chama-se investimento na infraestrutura. Nós não podemos ter esta infraestrutura. Não permite um bom produto televisivo. Nós temos que ter bons estádios, temos que ter bons relevados, boa iluminação, bancos de suplentes. A capacidade técnica de filmagem em todos os estádios tem que ser igual. Tem que haver um padrão. Mas isso é um plano para todo o futebol português e não apenas para o Benfica. Não. Eu estou a falar do futebol português para depois explicar como é que o Benfica pode não ser prejudicado. Pelo contrário, ir a favor do interesse de todos. Portanto, temos que investir na infraestrutura. Para isso são precisos 500 milhões de euros. E como não existe essa capacidade nos clubes, temos que trazer um parceiro. Não é qualquer um, é um parceiro estratégico já implementado na venda de direitos televisivos a nível mundial, que foi o que maiores ligas do que a nossa já fizeram. Nós só temos que fazer o mesmo aí. Nas modalidades, o rendimento esportivo do Benfica está em linha com aquilo que foi a força do investimento dos últimos anos? Claro que não. Em particular no masculino, falta identidade. Eu fui atleta de alta competição. Eu sei o que é um balneário. Portanto, não é à conta de dinheiro que o Benfica vai ganhar mais. É à conta do querer dos jogadores. É à conta de espírito de equipa a Benfica. E, portanto, o Benfica não pode contratar acima do mercado e não pode ter jogadores porque paga mais. Isso está errado. O Benfica tem que querer, tem que ter atletas que querem vir para o Benfica para ganhar. Mas o tempo do amor à camisola... Não. Nas mesmas condições financeiras que têm nos nossos rivais. É isto, só que no Benfica vão ter mais capacidade de ganhar, porque o Benfica é maior, o Benfica é melhor, o Benfica tem mais recursos. E então, se ganharem, entregando aos sócios aquilo que eles querem, títulos para cá, então paga-se mais aos atletas, é invariável. É assim que se fazem as coisas. Em 8 anos, se fiz bem as contas, o seu avô, Borges Coutinho, conquistou 7 campeonatos. Tem um projeto para 8 anos, por aquilo que percebi. Gostaria muito de fazer 2 mandatos. Quantos campeonatos quer conquistar? Essa honra. Quantos campeonatos quer conquistar? 8. O Benfica joga para ganhar. Quer superar o avô. Aliás, sabe que ele uma vez disse que em 12 campeonatos o Benfica ia ganhar 12. Portanto, eu faço minhas as palavras dele. Os outros candidatos,
lembrem-se desta frase dele: o Benfica não pode ter medo do Benfica. Vamos debater. Há mais 5 candidatos a estas eleições. Quem é que não pode, aconteça o que acontecer, ganhar as eleições do Sport Lisboa e Benfica, na sua opinião? Não respondo a essa pergunta, eu sou sempre pela positiva. Eu quero ganhar. Eu trago esta proposta com muito orgulho. Os benfiquistas podem escolher uma proposta de futuro e completa para o Benfica e essa proposta sou eu. Mas nunca concorreu, por exemplo, contra Luís Filipe Vieira e falo agora contra Rui Costa. Isso quer dizer que Vieira foi melhor presidente do que Rui Costa? Quer dizer que chegou um momento da minha vida em que eu estou pronto para ser a melhor proposta para o Benfica. E porque sei isso, com responsabilidade estou aqui. Já agora pergunto-lhe também, porque foi tema nos últimos dias, os sócios do Benfica devem, de alguma forma, duvidar da capacidade do gestor Noronha Lopes, porque isso tem sido notícia nos últimos dias. Como é que tem apreciado essa polémica? Alexandre, mais uma vez, eu não me revejo em atirar lama para as ventoinhas. O Benfica é muito mais do que isso. Se eu quero um Benfica diferente, eu durante a campanha também vou ser diferente. Eu vou ser o Benfica que eu quero que o Benfica seja. E tem visto esse Benfica nas Assembleias Gerais? Com certeza que não. Aliás, eu fui o primeiro a denunciar essa situação. Não me revejo em tudo o que seja antidemocrático. Por parte de quem? Por parte das duas listas que se alinharam e que me tentaram levar atrás deles. João Noronha Lopes e João Diogo Manteiga. Já o disse na televisão, digo outra vez, às vezes que for preciso. Graças a Deus está percebido. É verdade que João Diogo Manteigas chegou a falar consigo e deslocou-se à sua casa para o tentar convencer a ser vice-presidente da sua lista? Não. É verdade que João Diogo Manteigas se deslocou à minha casa para propor incorporar a minha candidatura. Talvez haja sócios que não sabem. Há 4 órgãos sociais quando vamos a eleições do Benfica. A mesa da Assembleia Geral, a direção, o Conselho Fiscal e a Comissão de Remunerações. Eu sou uma das 4 candidaturas que tem profundidade de plantel, chamemos-lhe assim, para apresentar pessoas para os 4 órgãos. Eu acho que isto diz alguma coisa. Não me estão a dar o espaço mediático que deviam, porque a minha candidatura é a única candidatura que faz uma proposta em que responde ao como. Por isso aqui é que tem o espaço mediático, meus adversários não vêm absoluto equilíbrio, não é? porque eles não sabem como e eu sei. Essa é a diferença. Se os sócios entenderem que este não é o momento para Martim Meier, vai tornar público o apoio em algum candidato na segunda volta? Não vou tornar público o apoio, não estou a pensar nisso neste momento, estou empenhadíssimo em poder apresentar aos sócios aquilo que é a minha proposta, porque entendo que se todos a conhecerem, posso ganhar e posso ganhar à primeira volta. Martim Meier, muito obrigado pela entrevista à RTP.